Olá pessoal, segue mais um vídeo da nossa série Quanto Tempo Viveu? No vídeo passado dissemos que Tolkien viveu 81 anos e conhecemos um pouquinho de sua vida e sobre os idiomas que criou. Neste vídeo de hoje daremos continuidade ao vídeo anterior e vamos conhecer sobre as principais obras de Tolkien e algumas de suas adaptações. Como sempre, trarei algumas curiosidades sobre suas obras e o sucesso de suas adaptações. Se gostarem do vídeo, se inscrevam no canal e não se esqueçam de deixar o seu like e compartilharem este vídeo com amigos e familiares. Deixem também o seu comentário, pois ele é muito importante para o canal. E não se esqueçam, a cada leitura, uma aventura. Vamos para o vídeo? Obras. O Hobbit. Tolkien fez muito sucesso e dinheiro com suas obras. Ele já vinha escrevendo e aperfeiçoando muita coisa de seu universo mitológico e seus contos. Mas o grande momento de unificação de suas mitologias e contos ocorreu no dia em que estava corrigindo algumas provas e ao ver uma página em branco que um de seus alunos deixara, sem mais nem menos ele resolveu escrever a seguinte frase: numa toca no chão vivia um hobbit. A partir daí, Tolkien sentiu a necessidade de desvendar quem era esse hobbit. Nasceu assim o seu primeiro grande sucesso literário intitulado O Hobbit, que foi publicado em 1937. O livro conta as aventuras de Bilbo Bolseiro e teve várias adaptações, desde rádio, televisão, cinema, etc. Em 1977, teve um desenho animado feito pela Rankin Bass Productions, mas a mais famosa adaptação foi feita sob a direção de Peter Jackson e dividida em 3 partes. A primeira foi intitulada de O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, de 2012. No ano seguinte, veio O Hobbit, A Desolação de Smaug, e em 2014, O Hobbit, A Batalha dos 5 Exércitos. O primeiro teve 3 indicações ao Oscar, mas infelizmente não recebeu nenhum. O segundo também teve 3 indicações ao Oscar e não levou nenhuma estatueta para casa. O terceiro teve apenas uma indicação e também não ganhou. Todos foram sucessos de bilheteria, sendo que o primeiro teve mais de $1 bilhão em arrecadação e foi o que mais arrecadou dos 3. O segundo arrecadou mais de $958 milhões e o terceiro um pouco mais de 956 milhões. Todos os 3 ficaram à frente das megaproduções O Senhor dos Anéis, As Duas Torres e O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, perdendo apenas para O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. O Senhor dos Anéis. Devido ao sucesso de O Hobbit, o editor perguntou-lhe se ele tinha mais algum material semelhante, ao que Tolkien lhe apresentou o Silmarillion. Silmarillion não agradou aos editores, então Tolkien apresentou-lhe O Senhor dos Anéis. Seu objetivo era que fosse publicado em um único volume, mas devido ao alto custo do papel causado pela Segunda Guerra Mundial, a obra foi dividida em 3 volumes. A Sociedade do Anel e As Duas Torres foram publicadas em 1954 e O Retorno do Rei em 1955. A história dos livros gira em torno de um anel e mostra a jornada de um grupo bastante seleto: 4 hobbits, um mago, um humano, um anão e um elfo, que tinham como objetivo destruir um anel. No Brasil, O Senhor dos Anéis foi publicado em 6 volumes, entre os anos de 1974 e 1979. A Sociedade do Anel foi subdividida em Terra Mágica e O Povo do Anel. As Duas Torres em As Duas Torres e A Volta do Anel. O Retorno do Rei em O Cerco a Gondor e O Retorno do Rei. Uma edição que teve muito sucesso por aqui foi a que foi publicada entre 1991 e 1994 pela Martins Fontes. Esta edição foi também publicada em 3 volumes, mas em 2001 a Martins Fontes publicaria uma edição em um único volume, um calhamaço. Mais recentemente, em 2019, tivemos a tão esperada edição com a tradução de Ronald Kiersey, que já tinha traduzido outras obras de Tolkien para o português. Kiersey é membro da Tolkien Society britânica e é a maior autoridade brasileira em Tolkien. Em 2002, a Martins Fontes publicou o livro Explicando Tolkien, de sua autoria. Este tem um vídeo no canal. O Senhor dos Anéis recebeu várias adaptações: rádio, televisão, teatro, cinema, etc. Teve uma animação produzida em 1978 para a Sociedade do Anel e As Duas Torres, por Ralph Bakshi. O Retorno do Rei viria em 1980, produzido pela Rankin Bass Productions, a mesma que fez O Hobbit em 1977. O grande sucesso viria com a trilogia levada ao cinema sob a direção de Peter Jackson. A Sociedade do Anel chegou às telas do cinema em 2001. As Duas Torres, em 2002, e O Retorno do Rei, em 2003. Foi um sucesso estrondoso. A Sociedade do Anel arrecadou mais de $870 milhões. As Duas Torres, pouco mais de 926 milhões, e O Retorno do Rei ultrapassou a marca de $1 bilhão, se tornando o maior sucesso da franquia. O primeiro teve 3 indicações ao Oscar e levou 4 estatuetas. O segundo teve 6 indicações e ganhou apenas 2. O terceiro teve 11 indicações e venceu todas.
It's a clean sweep. The Lord of the Rings, The Return of the King, Barry M. Osborne, Peter Jackson, and Tran Walsh producers. This is the 11th Academy Award win tonight for the... Uma série foi anunciada em 2017 pela Amazon, que foi agendada para estrear esse ano, em 2021. Estamos aguardando. O Silmarillion. O sonho de Tolkien era publicar Silmarillion logo após o sucesso de O Hobbit, mas infelizmente o livro não teve boa aceitação pelo editor. O livro só foi publicado póstumamente por seu filho Christopher em 1977. Entre outras obras de Tolkien, citamos ainda por ordem de publicação estas: Sobre Histórias de Fadas, publicado originalmente em 1947 em ensaios apresentados a Charles Williams, depois em 1964 uma versão revisada em Árvore e Folha, e contém ainda uma primeira versão de Folha por Nigel. Mestre Gil de Rã, publicada em 1949, As Aventuras de Tom Bombadil, publicada em 1962, Árvore e Folha, publicada em 1964, é uma coletânea de 4 trabalhos de Tolkien, que contém a versão revisada de Sobre Histórias de Fadas, que citei anteriormente, Folha de Cisco, traduzida também como Folha por Nigel na nossa edição de Sobre Histórias de Fadas, anteriormente citada, Mitopeia e O Retorno de Beornoth, Smith of Wootton Major, publicada em 1967 e lançada em português como O Ferreiro do Bosque Maior ou O Ferreiro do Bosque Grande. Cartas do Papai Noel, publicada em 1976. Contos Inacabados, publicada em 1980. Finn in Hengest, publicada em 1982. A Última Canção de Bilbo, escrito entre 1966 e foi um presente que Tolkien deu à sua secretária Jo Hill. A obra só foi publicada em 1990. Roverandom, publicada em 1998. Os Filhos de Húrin, publicada em 2007, A Lenda de Sigurd e Gudrun, publicada em 2009, A Queda de Arthur, publicada em 2013, Beowulf, Os Monstros e os Críticos, uma tradução com comentário do épico Beowulf, resultado de sua tradução do épico feita por ele nos anos de 1920 e terminada em 1926, e do texto de uma palestra ministrada em 1976, mas somente publicada em 2014. A História de Kullervo, publicada em 2015, Beren e Lúthien, publicada em 2017, e A Queda de Gondolin, publicada em 2018. A editora HarperCollins Brasil anunciou em 2018 a coleção Histórias da Terra-média, que contém 12 títulos. São eles: O Livro dos Contos Perdidos, Parte 1, O Livro dos Contos Perdidos, Parte 2, As Baladas de Beleriand, A Formação da Terra-média, A Estrada Perdida e Outros Escritos, O Retorno da Sombra, A Traição de Isengard, A Guerra do Anel, Sauron Derrotado, O Anel de Morgoth, A Guerra das Joias e Os Povos da Terra-média. Também estamos aguardando. Bom, pessoal, fico por aqui. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de deixarem o seu like. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.